Olá, muito bom dia, graça e paz para a sua vida. Olha só, se eu fosse você, eu assistia esse vídeo até o final, porque talvez a palavra de hoje, a mensagem dessa manhã, ela seja especialmente para você. E aquele motorista de ônibus escolar era muito conhecido pelo seu carisma, pela alegria como ele se envolvia com as crianças. E naquele dia, não estava sendo diferente. A história estava se cumprindo. Eles voltavam de um acampamento onde haviam se divertido muito. E ali naquela volta, ele, o motorista e aquelas crianças cantavam canções muito animadas. Tudo estava muito lindo. Mas de repente, quando começam a descer uma ladeira, o motorista percebe que o seu micro-ônibus havia perdido totalmente os freios. Ele não se desespera. Era um habilidoso profissional naquela área de dirigir os ônibus. Então, numa fração de segundos, ele começa a colocar os seus raciocínios em ordem. O ônibus ganhava velocidade. Ele não podia nem pensar em virar o ônibus nem para a direita nem para a esquerda, porque corria o risco de o ônibus capotar e todas as crianças sucumbirem, dele matar todos ali dentro daquele micro-ônibus. Então ele se lembra que lá no final daquela ladeira havia uma curva que naquela velocidade que estava ganhando ele não conseguiria fazer. Mas para sua salvação, ele se lembra que em linha reta existia a entrada de um pequeno sítio, em um pequeno aclive, onde existia uma porteira. Com muita sorte e a ajuda de Deus, se ele jogasse o ônibus naquela porteira, quando o ônibus começasse a subir aquele aclive, ele iria parar. Então ele toma essa decisão. Não tinha outra estratégia. O ônibus ganhava mais velocidade, mas ele firma o volante e começa a orar a Deus para que tudo desse certo, conforme aquilo que ele havia pensado. Mas para sua surpresa, longe de tudo o que havia confabulado e imaginado, bem em cima daquela porteira, tinha um menininho sentado. Aquele motorista não podia esperar por isso, mas ele não tinha outra escolha. Ou ele virava o ônibus para salvar aquele menininho, ou ele jogava o ônibus lá para salvar todas as crianças. E é isso que ele faz. Com lágrimas nos olhos, muito emocionado, ele joga o ônibus naquela porteira, arrebentando tudo e esmagando aquele menininho